Vamos lá, turma. No vídeo de hoje vamos falar sobre regra de 3 simples. Para quem não sabe, regra de 3 é aquele cálculo em que eu tenho duas razões que formam proporção, só que nenhuma delas, uma das grandezas é desconhecida. Funciona assim: eu tenho que 3/5 é proporcional a 15, o 3 é proporcional a 15 e o 5 vai ser proporcional a x. Então, essas duas razões são proporcionais, só que o consequente da segunda razão é desconhecido. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo da propriedade fundamental das proporções, que diz que esse produto vai ser igual a esse. E aí eu vou ter uma equação do primeiro grau para resolver. Aí eu faço 3 vezes x, que dá 3x, 5 vezes 15, que dá 75. Aí agora eu isolo x e faço 75 dividido por 3, porque o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então x vai ser igual a 25. Basicamente o processo de regra de 3 é esse aqui. O que a gente precisa saber? Primeiro, encontrar as grandezas que vão formar as duas razões. Segundo, dizer se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, porque a depender do caso, o cálculo vai ter uma diferença mínima. Qual é a diferença? Quando for diretamente, eu vou direto para fazer a multiplicação. Quando for inversamente, primeiro eu vou ter que inverter uma delas para depois fazer a multiplicação. Ok? Vamos analisar uma questão no contexto. Eu tenho aqui, um exemplo. Um pedreiro constrói a casa em 30 dias. Um pedreiro construindo a casa gasta 30 dias. Para construí-la em 10 dias, ou seja, fazer a mesma casa gastando 10 dias. Mas se preciso de quantos pedreiros? Então, eu tenho primeiro as grandezas que aparecem na minha questão. São pedreiros e dias. Aí eu tenho que separar as grandezas. Pedreiros, dias. Aí eu vou anotar os valores. Pedreiros, eu tenho um pedreiro. Esse pedreiro gasta quantos dias? 30. E agora eu tenho outro valor de pedreiro? Não, ele quer ir procurando quantos pedreiros. Então aqui é o valor desconhecido. E dias para gastar 10 dias. Então 10 aqui embaixo. Então, um pedreiro gasta 30 dias. Quantos pedreiros irão gastar 10 dias? Aí agora eu preciso dizer se é indiretamente proporcional. Lembra, quando um aumenta, a outra também aumenta. Ou inversamente proporcional. Quando um aumenta, a outra diminui. Então, se um pedreiro vai gastar 30 dias, se eu aumentar o número de pedreiros, ou melhor aqui, para diminuir a quantidade de dias para fazer a casa, o número de pedreiros vai ter que aumentar ou diminuir também? Se eu diminuir os dias, pedreiro aumenta ou diminui? Se eu diminuir os dias e pedreiro também diminuir, é diretamente. Mas se eu diminuir os dias e pedreiro aumentar, é inversamente. Se um pedreiro vai gastar 30 dias, se eu quero gastar menos tempo, eu tenho que aumentar o número de pedreiros. Então, se diminui o número de dias, aumenta o número de pedreiros. Então é inversamente. Aí, como é inversamente, eu tenho que pegar, inverter uma das razões. E aí agora faço meu cálculo. Só inverto quando for inversamente. Aí eu faço x vezes 10, vai dar 10x, 1 vezes 30, vai dar 30. Isola o x, 30 dividido por 10, que vai dar 3. Ou seja, se eu quero gastar 10 dias no serviço, eu vou precisar
de 3 pedreiros. Então, para diminuir a quantidade de dias, o número de pedreiros tem que aumentar. Um outro exemplo aqui, ó, agora. André pintou sozinho 15 metros de parede. Caso houvesse mais 3 pessoas pintando com André, quantos metros eles poderiam ter pintado? Então, o pintor, que é André, então o pintor aqui tem 1, e depois, como aumentou mais 3, eu vou ter agora 4 pintores. André mais 3, então eu tenho 4 pintores. E a parede pintada, André sozinho pintou 15 metros. Se tivesse mais 3 pessoas com ele, ou seja, se fossem 4 pessoas, quantos metros iriam pintar? Então, quantos metros iriam pintar de parede é um valor desconhecido. Aí agora eu vou ver se é diretamente ou inversamente. Se André sozinho pintou 15 metros de parede, se eu aumentar a quantidade de pintores para 4, o tamanho da parede pintada vai aumentar ou diminuir? Então, aumenta o número de pintores, o tamanho da parede diminui. Não, o tamanho da parede aumenta. Então, ó, se aumenta o número de pintores, aumenta o número de parede pintada. Ou seja, aumenta um, aumenta o outro, diretamente. Quando for diretamente, eu não preciso inverter. Eu já vou diretamente, perdão o trocadilho, para o cálculo. Então vai ser 1 vezes x, que é x, 4 vezes 15, que vai dar 60. Aqui nem precisou divisão, porque x é igual a 60. Ou seja, se eu tiver 4 pintores, eles irão pintar 60 metros de parede. Então, basicamente o processo é esse. Identifica as grandezas, vê em qual delas está o valor desconhecido, aí o valor desconhecido vai ser o x, montou as duas razões. Verifica se ela é diretamente ou inversamente. Então eu vou analisar o contexto para saber se aumentando uma, a outra vai aumentar ou diminuir. Se for inversamente, inverte uma delas. Qualquer uma das duas. Não pode ser as duas, só uma. Inverteu, fez a multiplicação. A multiplicação é sempre, ó, assim. For diretamente, não precisa inverter. Vai direto para a multiplicação. Depois que multiplicou, isola o x e quem estiver multiplicando passa dividindo. Quem estiver junto com x, aqui no caso é 10, passa dividindo. Resolveu a questão. Ok, turma?